Salve, salve rapaziada, tudo bem? Tô aqui de volta. Bom, vou dar uma continuidade ao nosso quadro aí, Tradição e Glórias, tentar escolher a pirâmide dos melhores jogadores da história do Corinthians. Pra você que quer entender um pouquinho mais, tem o primeiro vídeo aqui da série, só clicar aqui, dá um pause, clica lá, assiste rapidinho, volta, dá um play que a gente vai começar a montar essa pirâmide. Vamos começar pela base, óbvio, e o primeiro nome aí começa lá atrás, Amilcar. É um grande ídolo das décadas de 10 e 20 do Corinthians, jogava ali na posição zagueiro, centro-médio. Ele inaugurou várias coisas na história do clube, ele foi tetracampeão paulista, foi o primeiro treinador, jogador da história do clube, né? Ele ganhou esses títulos como treinador e jogador. Foi o primeiro jogador do Corinthians a ser convocado para a seleção brasileira, que é um marco. Então ele esteve num nível muito alto, logo de cara em um período já de dominância do Corinthians, né? O Corinthians, a partir do momento que ganha o primeiro título, ele domina muito o futebol paulista. Nas duas primeiras décadas ganha ganha quase a metade dos títulos paulistas disputados. Ele certamente estaria um nível a mais aqui na nossa pirâmide se ele não tivesse ido pro Palmeiras depois volta como treinador nas décadas de 30 e 40, mas isso dá uma segurada nele. Andando um pouquinho aí no tempo, a gente chega no Walter Casagrande Júnior, o Casão, muitos de vocês conhecem já, dos centroavantes mais identificados com a torcida corintiana em toda a história. Foi uma adição fundamental no time da democracia, né? Já estava se formando desde o Paulista de 79, quando chega o Casagrande, o Sócrates recua um pouco, forma-se ali uma dupla histórica no Corinthians, Sócrates e Casagrande. E ele já brigaria na lista por isso, né? Tem ano com 40 gols, é um cara que jogou Copa do Mundo como jogador do Corinthians em 86. Mas o que cimenta ele de vez aqui na nossa base é um jogo de 1993 entre Corinthians e Flamengo lá no estádio do Pacaembu, em que a torcida canta "Volta Casão, seu lugar é do Timão". E ele acaba fazendo um gol contra, se a bola bate nele antes de entrar, e volta pro Corinthians para jogar em 94 e meio que encerrar a passagem dele no Corinthians com um ano razoável, era reserva. Mas assim, se a Fiel falou, né, quem sou eu para discordar? Certamente para mim tá na lista aí de muita gente dos melhores da história do Corinthians. Para continuar construindo essa nossa base aí de pirâmide, eu vou falar de um cara que foi base em todos os times que ele esteve no Corinthians, é o Danilo, né? Meia canhoto. Ele não teve muito a ver com os principais nomes aí da posição, né? Normalmente mais técnicos e tudo mais, como Rivelino, Zenon, Ricardinho. Um cara de muita inteligência para jogar futebol, uma capacidade física muito grande. Isso mesmo chegando ao Corinthians já aos 30 anos de idade, né? Então ele não é um cara que viveu o auge físico dele atuando no Corinthians. Nada disso abalou, né? O cara totalmente frio na hora de decidir. Titular nos 4 primeiros anos do clube, não foi campeão brasileiro em 2010, mas compensou em 2011 sendo campeão, 2012 sendo campeão da Libertadores e do Mundial, 2013 campeão paulista, campeão da Recopa. E é impressionante como em todos esses títulos ele fez ou o gol decisivo, ou ele deu passe para o gol decisivo, ou ele participou da jogada decisiva fundamentalmente, como no gol contra o Chelsea. Então um cara muito frio, muito taticamente perfeito e tecnicamente acima da média também, uma inteligência para jogar o jogo absurda, né? Quem não lembra também daquele calcanhar pro Sheik contra o Boca Juniors, Jesus. Ele acabou ficando 9 temporadas no Corinthians, que é um tempo muito grande, principalmente pela idade que ele chegou e pela época em que atuou no Corinthians, um jogador de linha, de destaque. Teve uma lesão grave já aos 37 anos de idade, em 2016, voltou triunfalmente, participando do jogo do título em 2017 e sendo importante em 2018. Ele já, aos 39 anos de idade, bateu 2 pênaltis decisivos contra o São Paulo, contra o Palmeiras, num título paulista muito importante, e livrou o time do rebaixamento ao fazer 2 gols na vitória contra o Bahia, ou seja, um cara gigante na história do Corinthians. Depois do Danilo, que é uma unanimidade, aí eu vou começar aqui a jogar uma pimentinha e ver a primeira controvérsia da lista. É ele, Carlos Gamarra. Paraguaio de grande técnica, capacidade de posicionamento muito acima da média, foi o melhor da posição a passar pelo Corinthians em no mínimo 40, 50 anos de história. Era certamente, se não o melhor zagueiro do mundo, um dos melhores zagueiros do mundo na década de 90, principalmente quando jogou no Corinthians, né? Jogou no Corinthians no seu auge técnico e físico. Para quem não lembra, pesquisa aí, Paraguai em 98, a atuação dele representando o Corinthians na Copa do Mundo da França. É um cara sensacional.
que ele certamente, aí já é a parte pessoal, se não tivesse jogado no Palmeiras no final da carreira, podia até galgar a posição, né? Se esse retorno tivesse sido pro Corinthians em 2006, jogando com o Tevez, imagina, naquela Libertadores, então seria um cara bem maior. Já que eu comecei com controvérsia, eu vou continuar, né? E vem aí o Ricardinho. O Ricardinho que encarado por muitos como um cara chamam de traidor e tudo mais, mas é um meia de grande capacidade de organização do jogo. E ele formou o melhor meio-campo da história do Corinthians. É um dos melhores da história do futebol brasileiro. Vampeta, Rincon, Marcelinho e Ricardinho. Ele estreia com esse meio-campo fazendo 5-1 no Atlético Mineiro lá em 98. E o último jogo deles é justamente a final do Mundial em 2000, né? Aquelas histórias que não dá nem pra... Se tivesse roteiro, não ficava tão perfeita. É um cara que, além disso, continuou, né? Foi o último desses a sair. Ele pegou uma rebarba ali em 2002, sendo muito importante, um líder do time campeão do Rio-São Paulo e da Copa do Brasil. Um Rio-São Paulo muito maior do que o que se acostumou a ver, muito mais perto daquele Robertão dos anos 60 do que do Rio-São Paulo que se acostumou a ver na década de 90 e da Copa do Brasil. Pegaria fácil mais acima, onde talvez estejam esses companheiros dele, se ele não tivesse ido para São Paulo e meio que jogado fora, assim, parte dessa história tão bonita que ele construiu no Corinthians. Voltou em 2006, mas já com uma grande ressalva aí da torcida, não jogou tão bem, ainda foi para a Copa naquele ano com a seleção, mas não passou perto do brilho anterior. E ele volta em 2006 para jogar com quem continua aí nessa base, é ele, Carlitos Tevez. Na minha humilde opinião, um caso único de relação torcedor-jogador. Foi uma raríssima contratação multimilionária do Corinthians. É difícil o Corinthians fazer esses super investimentos em um jovem saindo da Argentina. Ou seja, ele era um cara já de seleção argentina, um cara que tinha sido campeão pelo Boca, tinha sido campeão mundial pelo Boca, da Libertadores. Todo mundo via como uma grande revelação do continente e ia jogar no Corinthians. É muito difícil que isso aconteça, né? É normal que esses caras já em 2005 fossem diretamente para a Europa. O Tevez não, ele veio viver um ano e meio assim de muita intensidade. Foi campeão brasileiro disparado, o melhor jogador daquele ano. E tudo era o Tevez, cara, tudo. Era uma febre absurda, era o chapéu do Tevez, a dança do Tevez, a queimadura do Tevez, os gols do Tevez, ele tava na TV. Se saia na rua, o pessoal tinha alguma referência a ele, a fala engraçada. Pra quem não lembra, né, o samba Tevez, né, Pedala Robinho, ficou muito marcado. Então é um cara que marcou sua época como poucos no Corinthians, né? Infelizmente ficou só um ano e meio, mas para mim o bastante para entrar nessa lista. Se tivesse ficado um pouquinho a mais, tava uns degraus acima. Para fazer companhia a ele, vamos seguindo aqui, já chegando, passando a metade aqui. Um cara que passa longe do carisma do Tevez, mas teve praticamente todo o resto e até mais, que é o Paulinho. Chegou em 2010 sem muito alarde pro time do Mano Menezes e explodiu nas mãos do Tite desde outubro daquele ano. Um cara que chegava com muita facilidade na área, marcava, era o famoso box-to-box aí que os ingleses gostam de falar. Uma capacidade de finalização digna de centroavante, ou seja, ele foi artilheiro do Corinthians no ano de 2012, é o único volante da posição a ter esse mérito. Como o Vitor, nosso companheiro, gosta de dizer, é um cara que tem mais gol do que derrota jogando no Corinthians, então simboliza uma era muito vitoriosa do Corinthians. Jogou 2 Copas do Mundo depois, é um cara que todo mundo lembra com muito carinho e tem participações decisivas, né? Quem não lembra daquele gol contra o Vasco, PQP Paulinho, né? Ficou famosa aquela capa do lance, enfim, sensacional, um cara de altíssimo nível já desse século. Continuando, eu vou falar de um cara que tinha um cara endiabrado, né? Também campeão mundial pelo Corinthians. É ele, o Edilson Capetinha, muita gente conhece hoje já comentarista, né? Mas era um craque de bola. Chegou ao Corinthians em 97, uma das contratações do Banco Excel. Foi titular em 98, 99, 2000, bicampeão brasileiro, campeão paulista, campeão mundial e sempre, se não sendo o melhor do time, um dos melhores do time, fazendo gol decisivo. Obviamente o jogo contra o Real Madrid fica marcado, mas ele jogou demais no Brasileiro de 98, naquele mata-mata. Jogou muito no Brasileiro de 99 também. Pra mim ele estaria ali ainda mais se o Corinthians tivesse passado em uma das Libertadores contra o Palmeiras, que ele jogou muito bem os 2 confrontos contra o Palmeiras. Em 99 ele foi expulso depois de fazer um gol, até expulsão bem justa.
E em 2000 enfim, acabou não batendo pênalti, até por isso saiu do clube. Mas é um cara que guarda com muito carinho o Corinthians. E certamente a torcida guarda muito carinho por ele. Fez 55 gols, 160 jogos. Enfim, muito decisivo. Cara, merecidíssimo estar aqui. Depois de um combo aí de jogadores mais recentes, eu vou voltar um pouquinho no tempo para chegar no Birubiru. Todo mundo conhece o folclore do Birubiru, né? Mas poucos valorizam quão importante ele foi dentro de campo pro Corinthians. O cara jogou de 78 a 88, é tetracampeão paulista, pegou desde o Zé Maria, um cara que chegou em 70, até o Viola, um cara que saiu em 95 do Corinthians, ou seja, ele influenciou 25 anos de geração do Corinthians. 590 jogos, fez 75 gols como volante, né? Que é uma marca muito boa para quem consegue acompanhar alguns jogos completos daquela época. Era um cara que ia e voltava com muita facilidade, como foi Paulinho, como foi Elias, como foi Vampeta. Então era um cara que tinha muita facilidade para fazer esse jogo de meio de campo. Foi decisivo no Paulista de 82, tem um jogo gigante contra o Flamengo em 84, então é uma figura muito emblemática e a cara do Corinthians, né? Um cara com todo aquele estilo ser tão importante, acho que só no Corinthians para isso ser possível. E fechando aqui a nossa base da pirâmide, são 10 jogadores, nada melhor que um cara que abria caminho em qualquer defesa. O nome dele é o Teleco. Ele é muito famoso nas redes sociais hoje em dia, né? Até um grande abraço aí pro Teleco 1910, fez um perfil em homenagem a esse artilheiro da história do Corinthians. Ele tem 257 gols e 250 jogos, não é quem mais fez gol, mas é quem tem a melhor média de gols, é uma média superior, por exemplo, ao Pelé no Santos, ainda que em muito menos jogos. Ele só não tá mais acima, cara, porque ele não tem grandes... apesar do individual dele ter sido sensacional, coletivamente ele não conseguiu alcançar muito, né? Ele teve no time tricampeão paulista, mas isso era bem comum, né? O Corinthians vinha de 2 tricampeonatos anteriores, não teve uma grande história na seleção, ali pegou uma transição que não houve disputa de Copa do Mundo, por exemplo. Acho que se tivesse isso, ele certamente subiria um patamar. Não à toa ter um busto lá no Parque São Jorge. Enfim, um monstro na história do Corinthians. E aí, o que vocês estão achando? Vamos fechar aqui essa primeira parte. Pode discutir, xingar. Não, tem que tratar o cara. Espero que tenha mais gente, né? Não vai ser antecipar muito. A gente volta amanhã com a sequência da nossa pirâmide, beleza? Valeu! Sou Tomás Rosolino. Esse é o canal do meu timão no YouTube.